Tudo bem com vocês? O Pensando especial referente ao mês de fevereiro está iniciando e para este vídeo nós trouxemos um tema. O tema hoje é livre-arbítrio, que com certeza você já ouviu falar, e a ideia é explicar um pouco sobre o tema, trazer um pouco aqui para a gente refletir e entender como funciona isso aí e, claro, se você já consegue aplicar, se você consegue imaginar isso aí na sua vida, já que nós tomamos ou temos escolhas e fazemos escolhas o tempo todo. Nesse momento, estamos fazendo assistir ou não o vídeo, ok? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações, que caminho ele quer seguir. Olha que interessante. E que importante também. A expressão ela é utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, o espiritismo, o budismo e por aí vai. O real significado de livre-arbítrio tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio ele significa ter liberdade e muitas vezes confundem isso com desrespeito e até falta de educação. Cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com sua vida e escolher qual caminho ele quer seguir, desde que isto, as suas ações, as suas escolhas, não prejudique ninguém. E a expressão livre-arbítrio, como é que nós vemos ou se é que nós encontramos ela na Bíblia? Essa expressão livre-arbítrio, ela não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens podemos ver que Deus ele dá o poder de escolha ao ser humano. No livro de Provérbios tem várias passagens, mas nós escolhemos duas aqui. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Também em 1 Coríntios, essa é muito mais conhecida, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, se você quiser acompanhar aí. Está escrito o quê? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha só, tudo me é permitido, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei que nada me domine. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas da forma como usa o livre-arbítrio, ou seja, vai ser responsabilizado pelos seus atos. Quando nós procuramos na filosofia, por exemplo, um pensador, uma definição, um pensamento sobre o livre-arbítrio, sobre esse tema para que nós possamos refletir, nós encontramos um que eu gosto muito, que é Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza, do século XVII, ele dizia assim, ele acreditava que o nosso livre-arbítrio ele não era tão livre assim, pois as nossas escolhas elas são condicionadas por nosso meio ambiente, por nossa realidade e ainda pela nossa natureza. Enfim, se a gente for resumir, e ele acreditava que a liberdade dos outros afeta a nossa liberdade. As escolhas alheias elas condicionam as nossas escolhas. Olha só que interessante para refletir. Ou seja, onde nós nascemos, em qual época, em qual família, também vão facilitar ou dificultar certos caminhos. Olha que interessante. Quando nós avançamos um pouco no tempo e nos debruçamos, por exemplo, com conceitos da sociologia, a sociologia ela vai ter um entendimento um pouco diferente, A sociologia ela vê que o livre-arbítrio ele só é, de alguma forma, livre dentro de um certo ou de um determinado espectro de opções. E as opções elas estão disponíveis que estão disponíveis ao sujeito, elas são fortemente condicionadas pelo meio social. Vai conversar um pouco ali com o Baruch, com o Spinoza. A partir desse ponto de vista, o livre-arbítrio, no sentido literal da expressão, ele se torna absurdo, ele se torna complicado. Por quê? Porque não são todas as opções que estão disponíveis para todos o tempo todo. É dessa maneira que ou é sobre isso que versa, que fala, que trabalha a sociologia.
fato é que, na sociologia, utilizando-se da teoria das classes sociais, é possível afirmar que quanto mais próximo do topo da pirâmide um sujeito está, mais opções estão disponíveis para ele. Mas ainda assim, as opções elas são finitas, pois este sujeito ele ainda está fortemente condicionado pelo meio social em que ele vive. Dessa maneira, a sociologia ela vai limitar e vai trabalhar o tema. Também nós procuramos uma canção que dê a entender, que a gente possa entender um pouco e raciocinar, refletir sobre o livre-arbítrio, né? Sobre como seriam as coisas, o famoso e se fosse diferente, né? E quem faz isso de uma maneira belíssima, Chico Buarque. Tem uma canção dele que o nome dela é E Se. Ela é interpretada na voz de outros artistas, mas a letra é dele. E a letra dela, até para a gente poder refletir, nós trouxemos aqui. Ela fala assim: e se o oceano incendiar? E se cair neve no sertão? E se o urubu cocorocar? E se o Botafogo for campeão? E se o meu dinheiro não faltar? E se o delegado for gentil? E se tiver bife no jantar? E se o carnaval cair em abril? E se o telefone funcionar? E se o Pantanal virar pirão? E se o pão de açúcar desmanchar? E se tiver sopa pro peão? E se o oceano incendiar? E se o Arapiraca for campeão? E se à meia-noite o sol raiar? E se o meu país for um jardim? E se eu convidá-la para dançar? E se ela ficar assim, assim? E se eu lhe entregar o meu coração? E o meu coração for um quindim? E se o meu amor gostar de mim? Então, como fica? Essa canção aí, e esses versos, a maneira como ele trabalha os temas, é muito legal para a gente refletir. O famoso e se, correto? E se eu fizesse diferente, e se as coisas fossem diferentes? E as escolhas, nós somos responsáveis o tempo todo pela nossa vida, pelas escolhas que nós tomamos. E elas são nossas, apenas nossas. Às vezes nós somos influenciados pelas escolhas, mas na grande parte das vezes nós escolhemos por conta própria e podemos ter bons resultados, como também podemos ter resultados ruins. Uma frase também, um pensamento do livre-arbítrio, nós trouxemos que é de Haline de Sá. Isso mesmo, Haline de Sá, escreve com H. Ela escreve assim: daí a pessoa toma as suas decisões, age da maneira que achar melhor para ela mesma. E depois diz que se as coisas não acontecerem, é porque Deus é quem sabe o momento certo. Olha só, muito conveniente, diz ela. Já pensou se Deus não existisse? A culpa seria de quem? De quem seria a culpa então dessas escolhas? Mais um ponto aí para que nós possamos pensar e refletir sobre o tema. Para corroborar um pouco mais aqui com esse tema, e se, ou o famoso livre-arbítrio, né? E se as coisas fossem diferentes, nós trouxemos aqui também uma historinha que nós encontramos no blog Coisas de Narrador, muito legal, que serve para a gente refletir mesmo, né? O tema é esse, sempre reflexão. Então, essa é uma historinha muito legal que nós trouxemos aqui, e eu considero ela muito legal. O texto, ela começa assim. Ele conta, na verdade, ele conta a história na terceira pessoa. Conta essa historinha. E ela começa assim. Como de hábito, ele chegou no aeroporto quase 2 horas antes do embarque. Os totens de autoatendimento para o check-in estavam inoperantes. O tempo estava nublado e alguma coisa no ar parecia cheirar mal. Resignado, ele foi para a fila achando que ia demorar um século. Que bom, pensou de novo, que bom que chegou cedo, já que ia demorar tanto. Mas foi rapidamente atendido pela simpática
Nath, que soltou a seguinte pérola. Falou para ele assim: quer embarcar mais cedo? Tem 2 voos antes do seu com lugares vagos. Ele quase não acreditou naquela oferta. Pensou 2 segundos e escolheu o adiantamento. Com certeza. O voo no horário, avião vazio, também trocou o assento do 21D, que era no corredor, para o último, lá na cauda do avião. Janelinha, sem ninguém ao lado. Olha só que bacana. Que sorte, ele pensou. O que ele não sabia é que a sorte era uma pegadinha do destino. Enquanto ele fotografava a paisagem fantástica da Baía de Guanabara, subitamente o mar ficou revolto. E de lá saiu o Godzilla, que agarrou o avião e partiu ele no meio, exatamente na fileira 21, jogando a parte da frente na baía e a cauda caiu na pista do aeroporto. Refeito do susto, meio pendurado na sua cadeira, saiu do avião e logo viu alguém orientando os passageiros. No que pensou: e se eu não tivesse adiantado o voo? E se eu tivesse ficado na fileira 21? Quando então descobriu que estava morto e que a tal pessoa era um anjo guiando os demais na direção da luz. Aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente tem vontade de saber direito como é. Com licença, seu anjo, tem alguma coisa errada aqui. Ele já questionou. Acho que não, disse o anjo. Seu nome está na lista de passageiros. Mas esse voo não era o meu. A mocinha me enganou. Ah, a Nath, disse o anjo. Bonita, né? Impossível resistir. É um anjo da morte estagiária. Mas já vi que logo receberá o seu manto negro e o cajado. Conseguiu juntar vários passageiros. Olha só. Mas espera lá. Isso foi com propaganda enganosa. Vou reclamar com o... Claro que não, interrompeu o anjo. Você teve a opção de manter o seu voo. Adiantou porque quis. Isto se chama livre arbítrio. Ou você nunca ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar disso? Dessas coisas? Ah, mas eu mudei meu assento. Lá atrás, as cadeiras vazias amorteceram a queda. Mereço um ponto por isso. Essa discussão durou mais alguns minutos, mas não teve jeito. O anjo, ele foi implacável. Mas e se ele não tivesse embarcado mais cedo? Será que mesmo assim o Godzilla apareceria justo no voo dele? E se pensou nisso? Então este foi o Pensando especial referente ao mês de fevereiro do ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tema. Se você ainda tem dúvidas, se você achou bacana, quiser compartilhar alguma informação, coloque aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Se você tem dúvida, coloca também aí que na medida do possível, aquilo que tiver ao nosso alcance nós vamos responder. E é sempre muito legal ter essa troca de informação, essa comunicação aí com todos vocês, correto? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido principalmente para entender um pouco do conceito e refletir um pouco sobre o tema livre-arbítrio, correto? Eu agradeço muito a atenção de todos que assistiram o vídeo ficou um pouco longo, mas é um tema que mesmo ficando longo, creio a gente falou muito pouco dele, tem muito mais coisa, é um tema bem vasto, muito legal de pesquisar, de entender, e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando preparou com muito carinho para todos vocês aqui. Agradeço a atenção, o carinho de todos que assistiram, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.